Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1 para que você entenda um pouquinho sobre o que será dito. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Amém? E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e compraste com o teu sangue para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis, sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno ao Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graça. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra, de debaixo da terra, que estão no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Eu gostaria de repetir com você o versículo 9 e 10. Nessa noite nós vamos falar de um cântico que se canta no céu e que se cantará no céu. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus, de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis, aleluia, e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Podemos assentar. Jesus fez uma compra para o Pai. Uma compra única e preciosa. Ele fez essa compra, não pagou com preço de ouro, de prata, de bronze, de pérola, de pedras preciosas. Essa compra só poderia ser feita por meio do seu sangue. E Jesus morreu para pagar, quitar essa compra. E ele comprou pessoas, seres humanos, pessoas comuns. Pessoas, como o texto diz, de tribos, línguas, povos, nações. E com essa compra, ele teve o direito de não só comprá-los, arrancá-los de onde eles estavam e transformá-los de acordo com aquilo que ele e o Pai queriam. Transformá-los em reis, que é uma interpretação muito fácil da terra a entender, que fala sobre governo sobre pessoas, governo humano, e sacerdotes, que fala sobre governo, sobre autoridade espiritual.
Então aqui a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo efetuou uma compra e comprou pessoas comuns e transformou-as como participantes de um reino. E fizestes dessas pessoas comuns, reis e sacerdotes, governo humano e governo espiritual. E ele fez e continua fazendo. E eu quero falar sobre isso. Sobre o poder do sangue de Cristo na transformação de pessoas tímidas, de pessoas culpadas, de pessoas condenadas, de pessoas sentenciadas, em pessoas livres, em pessoas fortes, em pessoas determinadas, de pessoas complicadas, complexas, totalmente entregues às suas dores e seus traumas, transformando-as em pessoas totalmente libertas, totalmente entregues ao Senhor Jesus. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 4. João capítulo 4. Eu quero falar de uma compra do Senhor Jesus. Ele comprou uma vez uma mulher prostituta, que adulterava. E ele transformou a vida dessa mulher. Às vezes nós somos pessoas que rotulamos os outros. E eu me lembrei de um versículo agora em Tiago, muito interessante. Tiago diz assim, não precisa abrir, você está aberto em João, mas Tiago diz em capítulo 2, versículo 8, falando sobre a acepção de pessoas, ele diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Deus enviou Jesus Cristo para pagar o preço e comprar pessoas comuns, pessoas destruídas, e transformá-las. Este é o objetivo do Pai. Este foi, é e continuará sendo até o retorno do Senhor Jesus. Um dia o Senhor Jesus Cristo passa por Samaria, João capítulo 4, e ele para junto a um poço da herdade da herança de Jacó. E ali está uma mulher tirando água ao meio-dia, um horário um tanto estranho, e ali estava ela, aquele encontro fora marcado. E aquela mulher era, como você já sabe, era uma mulher pecadora, era uma mulher que ela não conhecia a salvação, ela não conhecia a água viva, e o que nos alerta não é não conhecer, mas é conhecer e não fazer uso. É isso que nos deixa totalmente, às vezes, impactados, de pessoas que já beberam desta água e simplesmente não fazem mais uso dela, e simplesmente a rejeitam, e voltam aos poços de Jacó, de herança, de religião, e continuam sedentas e continuam nos seus pecados. A Bíblia diz assim em João capítulo 4, que Jesus pede para ela água, e ela diz assim: mas como que tu pedes para mim, que sou mulher samaritana, sendo tu judeu? Versículo 10, João 4, 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, mostrou para o poço, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Quer dizer, eu quero levar-te para um lado espiritual, mas você está tão fixado e tão afundado em situações e questões humanas, que você não está conseguindo entender aquilo que eu estou dizendo. Eu te disse, se você soubesse quem sou eu, e quem é que te pede água, você me pediria. Você não está entendendo. Uma das barreiras que o Espírito Santo muitas vezes tem que quebrar,
essa compreensão humana, onde as pessoas querem compreender o espiritual pelo lado humano. Não funciona. Paulo diz aos Coríntios que o espiritual, ele entende as coisas espirituais e ele faz um paralelo delas. Mas quem é carnal não consegue entender. Jesus estava para transformar aquela mulher pecadora, aquela pessoa comum, onde havia muitas pessoas no mesmo estado que ela, em uma pessoa participante de um reino. Só que aquela mulher não estava entendendo o convite. Ele estava falando para ela que ele era aquele que ela precisava e necessitava para que ela saísse da vida que ela estava vivendo. Você sabia que Jesus é o único que pode fazer da minha vida e da sua vida uma vida melhor do que é? Ele é o único. Quem sabe a religião te oferece algumas situações, quem sabe você se adequou a algumas situações, você já criou o seu ritual particular, e você vai naquela metodologia particular, e você tem deixado a água viva por conta dos seus métodos. É assim que eu oro, é assim que eu jejuo, é assim que eu leio, é assim que eu faço. E assim não está funcionando. Você continua com sede, você continua com fome. A sua religião não está mudando a sua vida, não está te transformando. Jesus morreu para objetivar a transformação de pessoas comuns em pessoas de governo, em pessoas de autoridade. Aquela mulher iria deixar de ser uma adúltera, uma prostituta, para se tornar uma mulher de crédito, de confiança, de autoridade de governo, no meio dos homens de Samaria. Ela não estava entendendo. Ela achava que Jesus Cristo ia lhe dar água, que ela pudesse lavar os seus pés, fazer a sua higiene pessoal, ou então saciar a sua sede. Mas Jesus queria levá-la a uma conotação muito mais alta do que isso. Quantas vezes nós chegamos para Jesus Cristo para sanar as nossas necessidades pessoais? Queremos um novo carro, uma nova casa, um novo marido, uma nova esposa, novos filhos, queremos um novo contexto de vida. E Ele está para nos oferecer governo, autoridade, uma dispensação superior àquela que nós temos buscado nele. E aí nós não conseguimos entender. E aí nós não conseguimos compreender. Ela não entendia e começou a colocar obstáculos. Como é que vais tirar? Quem és tu? És maior que Jacó? E ela começa a questionar o Senhor Jesus, porque ela não conseguia entender onde é que Ele queria levá-la. Muitas vezes nós não sabemos onde é que o Senhor quer nos levar. Às vezes nós queremos ficar perto dos nossos poços de Jacó. Às vezes nós queremos ficar perto do nosso conforto, daquilo tudo que nos é administrado, daquilo tudo que nós já estamos de mão, já estamos coordenados àquilo, acostumados àquilo, e Ele quer nos levar mais além. Mas nós não entendemos às vezes a linguagem do Senhor. Ele fala do que é espiritual e nós transferimos para o material. Ele fala do que é divino e nós entendemos como coisas pessoais e humanas. Até que Ele consegue abrir os nossos olhos quando Ele toca nos nossos corações. Por isso que eu digo, Jesus pode ter tocado nos seus ouvidos, Jesus pode ter tocado na sua mente, mas você nunca vai amá-lo com esse tipo de toque. Você só vai amá-lo e entendê-lo quando Ele tocar no seu coração. Somente quando o toque do Senhor alcança seu eu, seu pecado, sua miséria, é que você consegue entender o que Ele quer de você, para você e com você. Somente. Quantas pessoas que são tocadas nos ouvidos, sei, Senhor, entendi, tá, tocadas na mente, sei, agora compreendi, mas quando o Senhor toca no seu coração, você simplesmente é desmanchado para ser transformado naquilo que Ele almeja que você se torne. Quantas pessoas ainda não foram tocadas interiormente, o seu avesso não foi exposto,
Eles ficam se escondendo do Senhor, dizendo: Senhor, mas esse é o meu poço, essa é a minha religião, essa é a minha personalidade, essa é a minha característica, esse é o meu método, é assim que eu penso, é assim que eu acho correto, é dessa maneira que eu acerto. E o Senhor Jesus diz: você não está me entendendo? Eu não entrei na sua vida para ser parte da sua religião. Eu não vim para trocar a religião que você tinha. Eu não vim para trocar a metodologia que você tinha. Eu vim para transformar você, o seu interior, a sua vida, tirar sua condenação, tirar o preconceito que você tem contra você mesmo. Você é preconceituoso. Você tem conceito e você diz: eu sou assim. Você não olha para mim e diz: Senhor, quem é que tu queres que eu seja? Quantas vezes nós nos posicionamos e dizemos: Senhor, eu sou assim. Não, não é assim que se ora, não é assim que se posiciona. É dizer: Senhor, como é que tu queres que eu seja? Qual é a maneira que o Senhor quer me mudar? Eis-me aqui como um barro a ser formado. Quantas vezes nós estamos com os nossos poços, com as nossas vidas, com a nossa maneira de saciar a nossa sede, tanto humana quanto emocional. E aí nós olhamos para o Senhor e dizemos: é assim que eu sou, é assim que eu penso, essa é a minha personalidade, esse é o meu método. O Senhor Jesus diz: eu não vim na sua vida para isso. Eu não vim na sua vida para fazer nela um playground. Eu vim na sua vida para transformá-la num jardim onde eu possa colher os meus frutos. Este é o objetivo do sacrifício do Senhor Jesus. Fazer com que nós entendamos que a nossa vida será uma manifestação do poder do sangue dele, nos transformando dia a dia, mudando você, seu jeito de pensar, sua maneira de agir, seu jeito que até mesmo você já se cansou dele. E a Bíblia diz assim, versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, nunca terá falta. E os crentes vivem com falta, e eles são sedentos, e falta isso, e falta aquilo, e falta aquilo outro, e falta aquilo outro, e assim tem que ser assim, porque é assim que eu gosto, e é dessa maneira, e é desse jeito, e é desse jeito, e é desse jeito, insatisfeitos, e olhando para as coisas e dizendo: tudo tem que mudar do lado de fora, para que o lado de fora possa ser interessante, possa ser agradável, mas eles não conseguem entender que Deus quer mudá-los por dentro. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu, versículo 15, eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. É isso que muitas vezes nós fazemos Jesus, né? Aquele que sacia as nossas necessidades pessoais, para que nós não tenhamos mais necessidades pessoais. Jesus queria transformar aquela mulher numa mulher imunda, considerada perigosa aos olhos das outras mulheres, para alguns homens, um alvo, um objeto de uso. Ele queria transformá-la numa mensageira e alguém com governo no meio dos homens de Samaria. Ele olha para ela e diz assim: chama teu marido, versículo 16, e vem cá. Quando ele começa a falar de assuntos assim, meio delicados, não tem quem fique de pé, não é? Quando ele manda chamar a miséria que há dentro de nós, quando ele diz as verdades do que há dentro de nós. Você sabe que isso é conversão? Sabe por que nós vemos no culto? Para nos convertermos. Todos os dias você vem no culto para se converter. E aí o Senhor Jesus, Ele alcança o seu íntimo, a sua profundidade, o seu avesso, o seu interior.
a razão, sabe, a sua história, as trevas, aquele lugar nublado, aquele lugar sombrio da sua alma. Isso é conversão. Quando você vem na igreja, sua mente sai recriada, você não se converteu. Mas quando você vem ao culto e a palavra do Senhor toca por dentro, às vezes te incomodando, às vezes te deixando nervoso, irritado, querendo enforcar quando você é tocado por dentro e Ele fala contigo, e aí você acha que Ele ia vir para você te consolar, te dar um abrigo, um copo de água, alguma coisa, e Ele diz assim: vamos cuidar da razão, vamos cuidar da razão desses seus problemas, vamos cuidar da razão dessa sua sede, que você está insaciável, vamos curar seu coração. Ela olha para ele e diz assim: eu não tenho marido. Jesus diz: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que agora tem não é teu, você está em adultério. Isto você diz com verdade, se a mulher veja que tu és profeta. Não, é errado. Versículo 25, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus diz: eu o sou, eu que falo contigo. Para poucas pessoas Jesus se declarava. Poucas pessoas. Mas o que acontece? Que o diálogo aqui estava difícil. Existem pessoas que o diálogo delas com Jesus é difícil. É difícil. E Jesus está dizendo para todos nós: eu sou. Eu sou quem te liberta, eu sou quem te transforma, eu sou quem sacia a sua sede, eu sou quem cura seu coração, eu sou quem te repreendo, eu sou quem te provo, eu sou quem te levo, eu sou quem te conduzo aos desertos, eu sou. Eu sou. Eu sou aquele que te repreendo, eu sou aquele que te exorto, eu sou aquele que te ensino, eu sou. Eu sou. Eu sou aquele que você aceitou, não apenas o Salvador, mas o Senhor, aquele que domina sobre a sua vida. Eu sou. E aquela mulher ficou maravilhada com aquela notícia. E aí vieram os discípulos e aquela mulher saiu. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Ela disse assim: disse-me tudo quanto tenho feito. A primeira manifestação de fé dos homens, da população daquela cidade, onde aquela mulher alcançou com a voz, creram pelo dito dela. Agora, ela aqui exerce governo sobre os homens, sobre a população daquela cidade. Quem era aquela mulher algumas horas atrás? Ele, com o seu sangue comprou, transformou pessoas em governos no reino. Aquela mulher agora defendera um reino. Ela estava defendendo o reino de Deus. Ela se tornara uma proclamadora de boas novas. Onde estava o cativeiro dela? Que ela fora buscar no poço ao meio-dia, para não se encontrar de manhãzinha com as mulheres e não passar por constrangimento, um olhando torto, o outro criticando, o outro dizendo: ó, você não se mistura conosco. Onde é que estava aquele cativeiro? Onde é que estava a vergonha? Onde é que estava a condenação? Onde é que estava o pecado dela que a fazia esconder-se dos outros? Onde é que estava? Não existia mais. Agora ela era reino. Agora ela era reino. Aí a grande pergunta: quantas vezes você olha para a igreja e você vê uma igreja que, porque resiste à água viva que é Cristo, e ainda está cercado dos seus poços, dos seus trâmites, sua religião, sua personalidade, seu tudo, e ainda continua diante de um problema? Onde está o governo? Onde está a autoridade? Simplesmente se encolhe, se retrai. Diante de uma tentação, onde está a autoridade, a ousadia, o governo? Onde está o domínio sobre si?
mas se entregam ao que pensam, se entregam ao que sente. Ao problema chega, simplesmente se rende, acha que é o fim. O diabo joga um dardo, ele já acredita naquele dardo e faz uma compensação daquilo, transformando aquilo no princípio. Deus não gosta de mim, Deus não quer nada com a minha vida, Deus tem se esquecido de mim, eu acho que Deus não quer nada comigo. E aí, meu irmão? E aí? Aquela mulher recebeu uma transformação de alguém fora do reino, de alguém em condenação, de alguém totalmente destruída pelo pecado, em alguém que agora representava em Samaria o reino do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Eu quero te perguntar, uma mulher adúltera exercendo governo sobre os homens, relatando sobre o Senhor Jesus Cristo, quem é que pode fazer isso? Eu vou chegar lá e vou falar, eles vão dizer, você, quem é você? Você é aquela adúltera, você é aquela que prostituía. Eu não vou não, porque eles não vão me crer. Quantos dentro da igreja estão assim? Não assume governos, não assume exatidão para aquilo que foram chamados, ainda são totalmente impedidos, limitados, ofuscados, apequenados por causa de seus pecados, por causa de sua história passada. Não conseguem lançar no passado, não conseguem lançar no esquecimento o que foi nas suas vidas, ainda continuam alimentando aquela personalidade retroativa, aquela personalidade dominante, obsessiva. Não conseguiram beber da água da vida que salta para a eternidade, que muda, que transforma. Jesus Cristo, Ele tirou você do mundo, não para que você fosse tímido, não para que você fosse introspecto, não para que você fosse uma pessoa sem firmeza, sem determinação, sem segurança. Jesus Cristo tirou você lá de fora, comprou você com o sangue dele, te trouxe para o reino dele, para que quando você chegasse em uma situação problemática, você dissesse aqui, eu estou aqui como o embaixador do reino dele. Eu estou aqui em uma delegação, eu faço parte de um reino que é inabalável, um reino que domina no céu e na terra, o reino do Senhor Jesus Cristo. Agora o que nós temos visto são pessoas ensimesmadas, tímidas, vencidas por suas personalidades, por seus traumas, por suas fontes secas de Jacó, seus poços herdados de pai, herança genética, herança emocional, herança psicológica, herança de personalidade, carregados com seus traumas, com suas dores, com sua história fracassada. Onde está a sua autoridade diante de um problema? Onde está o seu governo diante de uma situação? É ali que você tem que exercer o governo. O Senhor Jesus te comprou. Essa é a canção que os anjos cantam, que os 24 anciãos cantam. Digno é o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, Ele os transformou, os constituiu em reis e sacerdotes. Isso é o que a palavra do Senhor determina, profetiza e declara. Este é o objetivo, esta é a missão, este é o preço do sangue de Cristo, transformar-nos em reis, rainhas, pessoas de autoridade e governo. Vem um problema, você estremece. Vem uma situação, você se sente só. E porque você se sente, você acredita no que sente. E você começa a deixar de acreditar naquilo que Ele tem te dito. Aquela mulher não pestanejou, aquela mulher não titubeou, ela foi e anunciou: olha, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Salvador. Ela se tornara um agente do governo, uma emissária do governo de Cristo. O governo de Cristo chegara em Samaria e ela era representante.
Quando você está na sua casa, o governo de Cristo chegou ali por causa de ti. Quando você estiver no seu trabalho, o governo de Cristo chegou ali por sua causa. E onde você estiver, ali estará o governo de Cristo. A palavra do Senhor diz no versículo 40: indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é mais pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Diga glória a Deus. Transformação, transformação, transformação. Como isso é possível? O que aconteceu que hoje nós não podemos mais ver transformações como estas? Por quê? Porque ainda nós temos o hábito de continuarmos carregando fardos, carregando jugos, carregando pesos e condenações, e nós não somos tão ávidos a nos livrar de tudo aquilo que nós trouxemos do mundo. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 7. O Senhor transforma em reis, governo humano, aqueles que dizem: o meu Deus é assim, essa situação vai ficar dessa maneira, porque está escrito: eu sou o embaixador, eu faço parte do reino. E ele nos transformou em sacerdotes. Lucas capítulo 7. Você sabe que o sacerdote, ele tinha a responsabilidade de apresentar-se diante do Senhor, trazendo os sacrifícios do pecado do povo, para que Deus se agradasse do sacrifício e então houvesse o perdão. Ele agia como um intercessor, ele agia alguém que apresentava diante de Deus por si e pelo povo. Ele chegava diante do Senhor e oferecia aquilo que agradava ao Senhor. Um dia, Simão convida Jesus para estar na casa dele. E Simão convida Jesus pela popularidade. Simão convida Jesus porque ele queria estar também notório. E Jesus chega na casa dele. E ele nem se preocupa em fazer ao Senhor os trâmites necessários a um convidado. O judeu recebia o ósculo, que era o beijo de boas-vindas, a água para lavar os pés, suados e cansados, tirando a poeira, o óleo para refrescar. E começou o jantar. E entra uma mulher em cena. E ela trazia o que faz de todos nós sacerdotes. O que faz de alguém um sacerdote não é a fé que ele tem, não é o altruísmo, não é a sabedoria, a inteligência. O que faz de um cristão um sacerdote é o amor que ele tem pelo seu Senhor. O amor o gabarita. Gabaritou, de fio a pavio. O amor santifica. O amor o torna preparado. E aquela mulher amava Jesus. Ela amava Jesus. Os sacerdotes amam o Senhor. Porque eles não amam aquilo que está na mão de Deus. Eles amam a Deus. E a mão dali do que está é na mão deles. São eles que trazem para o Senhor os seus corações inteiros, quebrados, quebrantados, sofridos, alargados, estreitados. São os sacerdotes que trazem diante do Senhor, vêm com as suas mãos cheias de honra, de gratidão, de perfume, de cheiro bom. Eles não chegam diante do Senhor interessados naquilo que vão levar para casa. Não, eles chegam de casa cheios. Hoje eu vou louvar, adorar, eu vou entronizar o meu Senhor, eu vou me derramar diante dEle.
Estes são os sacerdotes legítimos que exercem o ofício de estar diante do Senhor para apresentar-lhe aquilo que tem cheiro bom, que lhe agrada. E aquela mulher tinha um vaso de alabastro caríssimo, o preço de um ano de um trabalhador comum. E aquela mulher tinha um amor muito grande, maior que o conteúdo do seu vaso. E aí faz-nos pensar, quem sabe você nesta noite não está muito contente com a sua vida espiritual. E aí você quer encontrar um meio para melhorar a sua vida espiritual. E aí você pensa, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu fizer dessa maneira? E se eu fizer de outro jeito? Eu digo que certamente todas essas coisas você já experimentou e não funcionou. E eu quero te dar a receita. Não são todos os dias que nós estamos bem. Não são todas as semanas que nós estamos com uma fé inteira e absoluta. Quem sabe você chorou nessa semana, chorou hoje como eu. Não sei. Não é a nossa força que tem fim. Mas sabe o que conta? Não faça planos que você não consiga cumprir. Simplesmente diga: eu quero começar a te amar. Não com esse coração que eu tenho aqui. Eu quero aprender a te amar com amor divino. Eu quero aprender a te amar por meio do Espírito Santo de Deus. Eu quero te amar mais que a minha vida, mais que as minhas buscas, mais que os meus anseios, mais que a minha história, mais que as minhas necessidades. Eu quero só te amar. Porque o que faz um sacerdote sacrificar-se o ano inteiro, zelar, cuidar de si, para não morrer diante do altar, é o amor. O temor falha, a fé falha, a ousadia falha, mas o amor, diz Paulo, ele é maior que tudo, ele permanece para sempre. Quando você ama o Senhor, você não simplesmente deve estar na presença dEle, mas é o que você mais quer, é a presença dEle. Por isso que Cristo morreu na cruz, para transformar-nos em sacerdotes, aqueles que o querem, aqueles que o desejam, aqueles que fazem qualquer negócio para não perder o privilégio. Como o escritor aos Hebreus escreve: entremos pois com ousadia diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho, o sangue que Ele nos consagrou, isto é, com a sua carne, com um novo coração, a consciência limpa, uma nova fé, por meio do sangue de Cristo, o amor. Todos nós somos sacerdotes por causa do sangue. O sangue nos permitiu entrarmos na presença dEle, estarmos diante dEle, e o que nos faz querermos isso é o amor. É o amor. O amor seu por Jesus deve ser uma coisa maluca. Sabia? Uma coisa maluca que faz um fariseu religioso, perseguidor dos cristãos, se transformar num evangelista dos gentios, Paulo. E faz um pescador totalmente equivocado e confuso em um homem que realmente foi capaz de dar a vida por Cristo. O seu amor por Jesus, ele deve crescer, 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 ao ponto de você olhar para você e você enxergar sementes, grilhões e cadeias e rejeitá-los de tal maneira, e você não querer mais e dizer: eu sou um sacerdote, eu sou aquele que pode entrar no trono dele e diante do trono dele me prostrar e ali derramar a minha vida e a minha alma e ser livre. De você olhar e dizer: entra, rasga, destrói, faz de novo, mas me cura. Sacerdotes, aqueles que não temem
onde vão, o que vai acontecer, mas o resultado é o que eles buscam. Eu quero ficar livre de grilhões que me afastam de ti. Eu quero ficar livre de ferida. De ferida que me faz titubear na aflição. Eu quero ficar livre de traumas, de dores que me fazem enfraquecer na hora que eu preciso mais de força. E a palavra do Senhor que ela, em Lucas 7, versículo 38, ela estava por detrás, traz um vaso de alabastro de unguento, chorando. Por que ela chorava? Por que ela chorava? Por que aquela mulher chorava? Porque quando você chega diante dele para derramar, tem que ser tudo. Tem que ser tudo. Ela chorava não de tristeza, nem de medo. Ela chorava de amor. Emoções. Quais são as pessoas donas das suas emoções? Eu queria te fazer uma pergunta. Neste mês agora que está correndo, qual foi a sua maior alegria? Seu maior constrangimento? A sua maior tristeza? Será que tem a ver com coisas pessoais e humanas? E não tem nada a ver com o teu Senhor? Sabe por que as suas emoções te complicam? Porque elas ainda não são dele. O dia que as suas emoções foram dele, para ele e por ele, você vai parar de ter tanta complicação na sua vida. A Bíblia diz assim, que ela começa a regar-lhe os pés com as lágrimas, enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. E o fariseu viu isso e disse assim, mal ele sabe quem é essa mulher. Ela era uma mulher pecadora. Vamos passar adiante. Versículo 47. Jesus disse os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito, mas aquele a quem pouco ama, é perdoado pouco. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. Aquela mulher muito amava. Muito amava. Eu não sei você. Mas eu tenho uma ótica muito real sobre a minha vida. Existem pessoas que infelizmente ainda sugestionam pecados com roubar, matar, algum tipo dessas coisas. O meu pecado e o seu pecado é o pecado de Adão. Nós viramos as costas, nascemos condenados, somos nascidos na condenação. E Jesus olha e diz assim, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco se ama. Se não fosse Jesus na minha e na sua vida. E ele disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Você veio aqui e derramou como ofício sacerdotal o seu vaso de alabastro, as suas lágrimas. Eu cheirei, eu aceitei. Você derramou o seu coração como um sacrifício vivo diante de mim, diante deste altar aqui. Os teus pecados são perdoados. Vai, não peques mais. Vai para a tua casa, vai para a tua vida, com esse ofício sacerdotal, mantenha a pureza, mantenha a limpeza, mantenha o teu perdão, conserve o seu perdão. As suas coisas mais caras ficam jogadas aleatoriamente? Não. Suas coisas mais caras são protegidas e guardadas. Nada é mais caro na sua vida que o perdão que você recebeu. Ele deve ser algo conservado e protegido por meio de uma vida que oficia o ofício sacerdotal. E ele diz assim, os teus pecados te são perdoados. A tua fé te salvou. Vai em paz, diga glória a Deus. Amor, diga amor. Diga assim, se eu quiser ter uma fé que aguente a minha vida, eu preciso amar. Existem pessoas que têm uma vida problemática, 10, vamos lá. E a fé é número 3.
Aí não dá, né? Você calça 38, quer pôr um sapato 34, como é que faz? Sua vida, sua alma, tem problemas, número 10, sua fé não pode ser número 3. E como que você aumenta a sua fé? Amando, amando, amando. Diga, Jesus comprou para Deus pessoas de tribos, línguas, povos e nação. E os constituiu e os transformou em reis, governo humano, e sacerdotes, governo espiritual. O que tem a ver o amor e o perdão com o governo espiritual? Sabe quais são as pessoas mais poderosas espiritualmente? Pensa num crente mais poderoso. Como que você rotularia um crente poderoso espiritualmente? Que vence principado, que vence potestade, que vence hoste. Um crente perdoado, que Satanás não tenha como dizer ó, a, i, u. E um crente que ama. O que Paulo diz em Romanos? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Anjos, principados, potestades, coisas do presente e do porvir, altura, profundidade, largura, criatura? Ninguém. Nada é mais poderoso que o seu amor por Deus. Isso te faz sacerdote. Isso te unge, te habilita espiritualmente para enfrentar demônios, potestades e principados. O sangue de Cristo, ele te forma, governo humano, reino. Autoridade nos governos humanos. Um problema não te assusta, uma situação não infringe em você um titubeio, uma certa introspecção. Não, você faz parte do reino de Deus, e o reino de Deus desceu nessa terra, e o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, é paz, é justiça no Espírito Santo de Deus. E você sabe que o reino de Deus trabalha por ti, e você faz parte deste reino. Anjos são enviados, miríades de anjos para abençoar a sua vida. Sacerdotes espiritual. Você pode estar abatido. Eu vou falar aquilo que eu falei ontem. O cristão, quando o diabo olha para ele, ele está caído. A hora que o diabo vai querer fazer festa, ele não está caído, ele está prostrado diante de seu Senhor. O crente não cai, o crente prostra. O Filho de Deus se prostra diante da soberania, da autoridade. E isso é ser sacerdote, é chegar diante das miríades, das potestades que atormentam a sua vida. E ali você está perdoado e você é amado. Quando o anjo veio para Daniel, o anjo não disse assim, ó homem de muita fé. Não, diz assim, Daniel, homem muito. O céu te ama, Daniel. O céu te ama. Por quê? Porque você ama o céu. Reis e sacerdotes, governos humanos e governo espiritual. Melhora a sua vida. Administra melhor a sua vida. Você é um representante do reino. Seja mais firme, mais definido. Mas é a minha personalidade. Crava ela na cruz e pega a de Jesus. Seja mais firme, mais absoluto, mais concreto. Pastora, mas o que eu faço com a minha fraqueza? O mesmo que eu faço com a minha, eu derramo no altar do Senhor. É ali que ela vai parar. O que eu faço com os meus medos, com as minhas inseguranças, com os meus temores, com as minhas confusões? O mesmo que eu faço com aquilo que levanta diante do Senhor. E não ficar disseminando e destruindo a sua vida com tudo aquilo que você pensa ou sente. O Senhor Jesus morreu para te fazer um rei, para te colocar num reino. Agora, de dar dó. Acha ontem um ano que era de Deus,
já passou por 3 situações diferentes, por 10 casamentos, por 20 negócios. Que coisa absolutamente ridícula. Hã? Hein? O crente, ele tem governo humano. Ele conhece a vontade de Deus. E ele se posiciona diante de uma situação. E a situação está difícil, mas ele não retrocede, porque ele é embaixador deste reino. E ele é firme, e ele é concreto, e ele é autêntico, e ele é sincero, e ele não é inconstante. Ele fala e cumpre, ele fala e vive. E ele também nos faz sacerdotes quando os demônios se levantam. Podem se levantar, mas terão que cair. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos faz com autoridade espiritual. Eu quero que você feche os seus olhos. Vai passar por você o cálice. E eu quero que você não beba, espere para que bebamos juntos. Eu quero que você comece a orar pelo sangue de Cristo na sua vida. Oh Espírito Santo de Deus. Chega de timidez. Chega de introspecção. Chega de feridas. Chega de grilhões, impersonalidades que fazem com que os seus filhos sejam fracos e frágeis. Oh Senhor. Senhor, nós queremos sair daqui, no reino, como reis, como príncipes, como sacerdotes. Senhor, nós queremos o teu sangue sobre nós. Senhor, queremos, como aquela mulher samaritana, deixar toda a condenação diante do teu altar. Oh Deus, não haverá nada que Satanás poderá usar contra nós, que nos tirará a autoridade, o governo, a ousadia, a intrepidez, Senhor. Autoridade espiritual de sacerdócio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe Satanás ainda atua na sua vida com condenação, com críticas, fazendo com que você se submeta a situações na vida. Lembra de Gideão? Pobre, o menor da casa, mas fazendo o melhor que podia. Sabe quando você vê Cristo, uma pessoa que está sofrendo, ela sofre de cabeça erguida. Ela tem governo sobre a situação. Ela não fica desesperada. Chega de desespero. Você não pode mais viver no desespero, na angústia. Você tem que ter a consciência que tudo sempre esteve no controle, nunca saiu do controle dele. Em nome de Jesus, você que pegou o cálice, fica de pé. Só que você que pegou, eu quero que você ore e levante a sua oração agora diante do Senhor. Eu quero que em nome de Jesus você deixe hoje aqui aos pés do Senhor essa sua timidez. Eu não falo de timidez apenas de não dizer oi, olá, bom dia, boa tarde, mas do seu comportamento infantil diante da situação. Quantas vezes o Senhor quer que você enfrente, o Senhor quer que você encare, e você se distrai com isso, com aquilo outro, para não enfrentar a sua situação. Eu quero que você comece a orar agora e dizer que você quer o governo. Você quer entrar neste reino pela porta da frente, porque o sangue de Jesus te dá esse direito, esse legado.
governo sobre as suas emoções, governo sobre a sua vida, governo no meio dos problemas, governo humano, governo no meio dos homens. Aquela mulher lançou aos pés do Senhor Jesus toda a condenação, toda a culpa, todo o pecado, tudo. Ela encontrou o Cristo, acabou. Não há condenação, não há condenação. Sabe essa personalidade que você tanto preza, que você tanto guarda, que você tanto defende? Ela também é aquela que traz sua fraqueza, sua ferida, sua destruição. Jesus está dizendo para você: larga diante de mim agora. Deixa diante de mim agora. Deixa você se derrame diante de mim agora, diz o Senhor. Eu quero te transformar, diz o Senhor. Eu quero te transformar num habitante de um reino. Eu quero que você tenha governo humano diante dos homens. Eu quero que você seja pacificador, que sua autoridade esteja na paz e não na briga e não na dissensão. Que seu governo esteja no domínio de si mesmo e não no domínio dos outros, querer dominar sobre os outros. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor está dizendo para mim e para você esta noite, que Ele tem para nós, para todos nós, o governo humano e o governo espiritual, transformando-te em sacerdote, transformando-te em alguém de autoridade espiritual. Eu quero que você levante a sua voz agora, com seu cálice na mão, e que você declare profeticamente o poder de Cristo sobre a sua vida. Comece a declarar agora o que não vai mais ser como antes. Levanta a sua voz e você vai declarar o que não vai ser mais como antes. Declara agora, com clamor, levante a sua voz, com autoridade. Você levanta a voz, não é por causa de Deus, é por causa de você mesmo, para quebrar a timidez, para quebrar a mudez que Satanás coloca em muitos. Levanta a sua voz com autoridade, em nome de Jesus Cristo. Diga que você toma posse desse legado, dessa herança do sangue de Cristo. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Eu rejeito, nós rejeitamos timidez, introspecção, covardia, condenação, autocrítica, mutilação, sentimento pejorativo. Diga ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Começa a declarar a tua fraqueza caindo por terra agora. Começa a declarar a tua fraqueza caindo por terra agora. Em nome de Jesus, o sangue de Cristo te transforma.